Repetindo o número legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Passo a palavra ao secretário para fazer a leitura do pequeno, grande e ordem do dia, das matérias. Boa tarde a todos. Pequeno expediente. Ofício recebido número 01/2017, de autoria da CAGES. Encaminhando o calendário mensal de distribuição de água em Itauá. Convite sem número de autoria da Ação Cearense de Combate à Corrupção e à Impunidade, para participar das atividades da terceira Marcha da Cidadania, que acontecerá no dia 13 e 14 de janeiro de 2017. Projeto de indicação número 117, de autoria do vereador Valdemar Júnior, indica o chefe do Poder Executivo de Itauá que encaminha o projeto de lei instituindo o programa Bolsa Universitária. Projeto de indicação número 2, de autoria do vereador Valdemar Júnior, indica ao chefe do Executivo que encaminha o projeto de lei estabelecendo a construção de ciclofaixas e ciclovias em toda a sede do município. Indicação número 1/2017, de autoria do vereador Antônio Coutinho, indica ao chefe do Executivo de Itauá, através da Secretaria competente, a pavimentação em paralelepípedo da rua Maíldes Alves Loyola, bairro Alto Nelândia. Indicação número 2, vereador Antônio Coutinho, indica ao chefe do Executivo, através da Secretaria competente, a pavimentação de paralelepípedo na rua Maria Lídia Antunes, Alto Nelândia. Indicação número 3, de autoria do vereador Antônio Coutinho, indica ao prefeito municipal, através da Secretaria competente, a instalação de iluminação dos postes nas localidades de São Pedro, Distrito de Santa Teresa. Indicação número 4, também do vereador Antônio Coutinho, indica ao prefeito municipal, através da Secretaria competente, a instalação de iluminação dos postes na localidade de Santo Antônio, também Distrito de Santa Teresa. Indicação número 5, vereador Felipe Viana, indica ao prefeito municipal a recuperação da estrada do perímetro irrigado Vaz do Boi. Indicação número 6, de autoria do vereador Felipe Viana, indica ao senhor prefeito municipal a melhoria do serviço de coleta de lixo na sede deste município. Indicação número 7, de autoria do vereador Felipe Viana, indica ao senhor prefeito municipal a ampliação da rede de iluminação pública até a fábrica de calçados, Melbros, deste município. Total de matérias no pequeno expediente, 11. Grande expediente. Requerimento para o Executivo número 1, de autoria do vereador Felipe Viana. Requer, após ouvido o plenário, que seja convocado o secretário de Saúde do município para prestar esclarecimentos referentes às revogações de prorrogações dos aditivos dos contratos de prestação de serviço firmados entre o Fundo Municipal de Saúde e prestadores de serviço, visto que os prejuízos atingirão diretamente a população que precisa desses serviços relevantes, conforme prevê o artigo 188 do regimento desta Casa. Requerimento para o Legislativo número 2, de autoria do vereador Alau Mota. Requer da presidência da Câmara Municipal de Itauá, após ouvido o plenário, que seja encaminhado o ofício à Direção-Geral do Banco do Brasil, através da agência do município de Itauá, solicitando a implantação de mais caixas eletrônicos para atender à necessidade da população. Moção de pesar número 1, de autoria do vereador Vone Souza. Requer envio de voto de pesar pelo falecimento da senhora Maria Alves Cavalcante, ocorrido no dia 21 de dezembro de 2016, neste município. Moção de pesar número 2, autoria do vereador Vone Souza. Requer envio de voto de pesar pelo falecimento da senhora Maria Natália de Oliveira, ocorrido no dia 22 de dezembro de 2016, nesse município. Moção de pesar número 3, de autoria do vereador Vone Souza. Requer envio de votos de pesar pelo falecimento da senhora Maria Ribeiro da Silva, ocorrido no dia 31 de dezembro, nesse município. Moção de pesar número 4, vereador Vone. Requer envio de voto de pesar pelo falecimento do senhor Antônio Elício da Silva, ocorrido no dia 29 de dezembro de 2016, nesse município. Moção de pesar número 6, de autoria do vereador Hélito Júnior. Requer envio de voto de pesar pelo falecimento da senhora Antônia Gonçalves de Oliveira, ocorrido no dia 8 de janeiro do corrente ano, nesta cidade. Moção de pesar número 7,
de autoria do vereador Wellington Júnior, requer envio de voto de pesar pelo falecimento do senhor Sebastião Ferreira de Souza, Badoca, ocorrido no dia 8 de janeiro do corrente ano nesta cidade. Moção de pesar número 05, de autoria do vereador Ronaldo Filho, requer envio de voto de pesar pelo falecimento do senhor Antônio Sampaio Bezerra, ocorrido no dia 2 de janeiro de 2017, em Fortaleza. Moção de congratulações número 8, de autoria dos vereadores abaixo assinados. Requer envio de voto de congratulação ao conselheiro Domingos Gomes de Aguiar Filho, pela posse no cargo de presidente do Tribunal de Contas do Município do Estado de Ceará, TCM, ocorrido no dia 6 de janeiro do corrente ano. Total de matérias no grande expediente, 10. Ordem do dia. Vereador, bora. Ordem do dia. Requerimento número 1, de autoria do vereador Felipe Viana, que já foi lido, em que requer, após ouvido o plenário, que seja convocado o secretário de Saúde de Itauá. O requerimento número 2, de autoria do vereador Alaô, requer da presidência da Casa, após ouvido o plenário, ser encaminhado de ofício à Direção-Geral do Banco do Brasil. Moção de pesar, de autoria do vereador Vone, sobre o falecimento da senhora Maria Alves Cavalcante, Maria Natália de Oliveira, Maria Ribeiro da Silva e o senhor Antônio Alice da Silva. Do vereador Wellington Júnior, pelo falecimento da senhora Antônio Gonçalves de Oliveira e senhor Sebastião Ferreira de Souza, Badoca. Do vereador Ronaldo Filho, pelo falecimento do senhor Antônio Sampaio Bezerra. Moção de congratulação número 8, de autoria de vários vereadores. Vários vereadores, em que requer envio de congratulações ao conselheiro Domingos Gomes de Aguiar Filho, pela posse no cargo de presidente do Tribunal de Contas do Município, ocorrendo dia 6 de janeiro. Total de matérias, número 10. Projeto de lei número 117, de 9 de janeiro de 2017. Altera a lei municipal número 1768, de 29 de dezembro de 2010, Código Tributário do município de Alto Providência. Artigo 1º. Acrescenta-se o inciso 7 ao artigo 263 da lei municipal número 1768, de 29 de dezembro de 2010, Código Tributário do município, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 163, item 7. O imóvel cuja posse, propriedade, seja de família constante do cadastro único e beneficiária de programa do governo federal, Bolsa Família, para a concessão da isenção ao possuidor, é necessário prévio cadastro imobiliário, nesta condição de pelo menos 3 anos junto ao Departamento de Gestão Tributária do município, e aí está a família residindo no imóvel. Artigo 2º. Acrescenta-se o parágrafo 8º ao artigo 273 da Lei 1768, de 2010, Código Tributário, que passa a vigorar com a seguinte redação. 273, parágrafo 8º. O disposto no parágrafo 1º deste artigo não se aplica à transmissão de bens ou direitos realizados sobre lotes oriundos de loteamento já registrado, cuja propriedade seja de pessoa jurídica, alvo da fusão, incorporação, dissolução, cisão ou extinção, independente da sua atividade preponderante. Artigo 3º. Altera-se o inciso 2 e parágrafo 1 do artigo 174 da Lei 1768 de 2010, Código Tributário. Passa a vigorar com a seguinte redação. Secretário. Item 2. Secretário. Pois não. O senhor está lendo aí, onde é que tem aqui na ordem disso aí? Só para a gente acompanhar, para ficar melhor. Foi incluído aqui agora. Fátima, o vereador Ronaldinho entregou aqui a tempo e a secretaria esqueceu de incluir. Então, estamos apenas pedindo a leitura da matéria para entrar. Ele não vai ser votado hoje. Não, eu sei, mas eu só queria acompanhar. Ok. Tá certo, vereador. E que seja encaminhada uma cópia do referido projeto para que a gente possa avaliar e debater com relação a esses artigos, porque realmente é um tema bastante relevante, principalmente quando se trata de alteração do Código Tributário. Será encaminhado cópia a todos os senhores vereadores, certo?
2. A transmissão de imóvel residencial, muito boa a observação do vereador. A transmissão de imóvel residencial, quando adquirido por contribuinte comprovadamente pobre, e o faça para sua residência, desde que não possua outro imóvel no município de Tauá. Parágrafo único. Considera-se pobre para os fins do inciso 2 deste artigo o contribuinte beneficiário do Programa do Governo Federal, Bolsa Família, ou que tiver renda mensal familiar inferior ou igual a um salário mínimo nacional vigente na data do lançamento do imposto. Acrescenta-se o parágrafo, artigo 4º. Acrescenta-se o parágrafo 2º do artigo 280 da Lei 1768, Código Tributário, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 280, parágrafo 2º. A alíquota do ITBI, prevista na linha B do inciso 1 e no inciso 2 do caput deste artigo, será reduzida para 0,5% quando o imposto for pago por ocasião da lavratura do instrumento legal, que serve de base à transmissão da propriedade, do domínio útil ou da cessão de direitos relativos a bens imóveis, quando realizado no município e quando for decorrente de sentença judicial, quando houver o pagamento dentro de 20 dias do trânsito em julgado. Artigo 5º. O chefe do Poder Executivo adotará as medidas orçamentárias, administrativas e legais compensatórias de que o artigo 14 da lei, de que trata o artigo 14 da LRF. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação e voto se em contrário. Passa da Câmara Municipal de Tauá, em 9 de janeiro de 2017. Ronaldo César Feitosa Abstinente Filho, vereador. E Antônio Coutinho Sobrinho. Presidente. Justificativa ainda. Eu queria que, se fosse possível, o secretário lesse aqui esse artigo 53 do regimento interno que fala sobre a comissão, para poder os líderes poder tomar base como vai funcionar. Deixa eu terminar aqui o projeto ainda. Justificativa Obrigado. Do projeto ainda. Justificativa. O projeto de lei que ora se apresenta com vista a estimular o cadastramento imobiliário perante a administração pública, bem como beneficiar a população de baixa renda, proporcionando medidas que viabilizem a redução da pobreza e das desigualdades sociais. Assim, por um lado, propõe-se a isenção do IPTU para aquele imóvel ocupado por família beneficiária do programa do Governo Federal, Bolsa Família, neste incluídos o Bolsa Escola, Cartão Alimentação, Auxílio Gás ou a Bolsa Alimentação. Para os casos de propriedade do imóvel, para a obtenção da isenção, bastará a família apresentar o título de propriedade e a comprovação do recebimento do benefício concedido pelo Governo Federal. Para os casos de posse, além da comprovação do recebimento do benefício concedido pelo Governo Federal, a família deverá comprovar a ocupação do imóvel através de cadastro pré-existente no Departamento de Gestão Tributária do município por um período mínimo de 3 anos. Por outro lado, com a inclusão do parágrafo 8º do artigo 273 do Código Tributário do município, estimula a regularização de loteamentos e respectivos lotes, junto ao Departamento de Gestão Tributária do município, proporcionando melhores condições à administração pública para promover uma melhor arrecadação tributária, bem como o crescimento e dimensionamento da cidade. Propõe-se ainda a isenção do imposto de transmissão da propriedade por ato oneroso entre vivos, com os mesmos fundamentos acima expostos em relação ao IPTU. Por fim, propõe-se o incentivo fiscal de redução de alíquota do ITBI para aquele contribuinte que se antecipa e procura regularizar sua situação fiscal antes do registro de transmissão da propriedade. Percebe-se que todas estas ações, em conjunto, favorecerão a administração pública a atualizar seu cadastro imobiliário e, consequentemente, promover políticas públicas de melhor crescimento e dimensionamento da cidade. Feitas estas considerações, apresentamos este projeto, certos da necessidade da aprovação e contando com o apoio de todos. Sala da sessão da Câmara Municipal de Tauá, em 9 de janeiro de 2017, Ronaldo César Feitosa Abstinente Filho, vereador, Antônio Coutinho, vereador. Presidente. Artigo que o Luiz pediu para ler. Presidente. Artigo. Pronto.
De pesar, em nome do senhor Antônio Honório dos Santos, ocorrido dia 8 aqui em Itauá. Ok, a secretaria para incluir o pedido da vereadora Fátima. O artigo 53. Pode ler? Pode ler. Regimento interno, artigo 53. Quem tiver aí quiser acompanhar, trata-se das comissões da Câmara. Artigo 53. É de 10 dias o prazo para qualquer comissão permanente pronunciar-se a contar da data do recebimento da matéria pelo seu presidente. O prazo que se refere este artigo será duplicado em se tratando de proposta orçamentária e de processo de prestação de contas do município. Parágrafo 2º. O prazo a que se refere este artigo será reduzido pela metade quando se tratar da matéria colocada em regime de urgência e de emendas e subemendas apresentadas à mesa. Certo, vereador? Só 53 ou... Só um que é importante também, 55, meus senhores. Esgotado o prazo sem que tenha sido proferido o parecer, a matéria será incluída imediatamente na ordem do dia, para que o plenário se manifeste sobre a dispensa do mesmo. Convido o vereador Avelange Júnior para a tribuna. Boa noite a todos. Agradecer aqui os nobres vereadores aqui e a população aqui no recinto. Eu queria falar umas palavras a respeito do requerimento de convocação do secretário do novo vereador Felipe Viana. Falar em convocação do secretário na primeira semana de gestão, acredito eu, seja incoerência do nobre vereador Felipe Viana. Sei de sua preocupação com o nosso município, mas todos aqui sabemos, para assumir uma secretaria dessa, precisa de uma certa demanda de tempo para que as coisas aconteçam aos poucos, fazendo assim que valorize a todos da nossa população. Conversei hoje com o secretário de Saúde, Dr. Joel, e fiquei ciente do seu trabalho feito em apenas uma semana de gestão. E queria falar algumas palavras aqui de suas demandas nessa semana. Em uma semana, foram contratados médicos para todas as UBSs e UBS do nosso município. A ASF de Santa Luzia, Bezerra de Souza, encontravam-se sem médicos, mas hoje, se vocês forem lá, vão ver que tem médico trabalhando. Foi suprida a carência de enfermeiros em Santa Luzia, que era uma demanda que sempre vinham pedindo muito. Foram preenchidas as vagas de tutoriais das macros 2 e 3. Em uma semana apenas, todas as ocupações dos NAFs foram preenchidas. Implantamos nutricionistas, psicólogos, fonoaudiólogos, educadores físicos em cada macro-região do nosso município. Aumentaram um profissional de serviço social para cada macro para melhor atender a nossa população. Ou seja, eu queria apenas deixar todos aqui cientes que o nosso secretário de Saúde, Dr. Joel, vem trabalhando e muito e preocupado com a nossa população. Queria agradecer a todos. Só do requerimento. Tudo ok, tudo bem. Vereador Chico Neto. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, aqui o público presente, as pessoas que estão nos escutando através do rádio. Eu queria hoje aqui fazer um agradecimento ao nosso prefeito, Dr. Carlos Luiz. Agradecer e parabenizar
por ter feito esse sábado o desejo da maioria da população de Tauá, que foi colocar a Feira Livre em prática. Quero agradecer também ao secretário de Agricultura, argentino, que é o secretário de Cultura, Lucineide, ao secretário de Infraestrutura, Mariano, a meu amigo Tonhão, da Vera Cruz, e a todos que colaboraram, e direto e indiretamente. Queria aproveitar a oportunidade para convidar aquelas pessoas que têm o costume de vender na Feira Livre sua batata, seu cheiro verde, sua galinha, para vir sábado, que a Feira Livre voltou. E nós queremos o apoio e colaborar com todos aqueles que produzem no nosso município. Quero aproveitar também aqui a oportunidade, convidar aqui os colegas vereadores para sábado ir lá no mercado, na Feira Livre, tomar um caldo de cana com pastel. Muito obrigado a todos. A parte da doutora Fátima. Gostaria de cumprimentar e agradecer aqui ao vereador Chico Neto pela oportunidade. Eu acho que deixar claro desde já que todos nós vereadores sempre fomos a favor da Feira Livre aqui em Tauá. Inclusive, nós temos um belíssimo projeto, né, de Feira Livre, mas, assim, eu acho que a sociedade como um todo, a gente evoluiu e o nível de organização que a sociedade pede, hoje é diferente. Antigamente, quando a gente via, até recente, quando a gente vê uma pessoa falar numa bagunça e diz assim, está parecendo uma feira. Só que hoje, as feiras são eventos organizados em muitas cidades, eu conheço, como Goiânia, São Paulo, em Fortaleza, a gente tem feirinhas em praças bem organizadas, e em muitos interiores também, a gente tem feiras bastante organizadas. Então, eu acho que o projeto que a gente tem não é aquela coisa jogada na calçada, alimentos de toda forma. A gente tem um sistema de vigilância sanitária no município, certo? Como um agente de saúde. Temos aqui o doutor Edir. Nós sabemos que não podemos veicular alimentos sem calçadas, de toda forma, porque isso vai contra as leis de vigilância sanitária. Então, nós somos a favor da Feira Livre, mas que ela seja feita de forma organizada. Pode se fechar uma via, pode ser em outros locais também, ali no centro que a gente tem, tá certo, vereador Chico Neto? Eu quero que isso fique bem claro, que nós sempre fomos a favor, inclusive você ter entrado no projeto aqui com o Felipe. Eu acho que a gente tem até estrutura física que a gente pode aproveitar melhor, fazer uma visitação ali no centro e fazer isso de uma forma mais organizada e mais ordeira, para que a população não corra risco até de saúde. Porque enquanto for os secos, não tem tanto problema. Mas quando passar para a parte de alimentícios, não pode estar comercializando peixe na calçada, tem que estar acondicionado no isopor com gelo, tem que ter toda uma condição de higiene são condições necessárias para que se comercialize os alimentos. Era isso que eu gostaria de falar. E que ficasse bem claro que a gente sempre foi a favor, mas que seja uma coisa bem organizada e, acima de tudo, saudável para a nossa população. Obrigado. Vereador, obrigado pela parte aqui, doutora Fátima, mas nossa feira é organizada, e que nem Vossa Excelência sabe, no projeto tem regras, né? Tem regras. Só é pegar o projeto. Você vê que sábado foi a primeira, e está com 15 minutos que terminou a feira, a prefeitura já tinha feito, os agentes lá tinham feito toda a limpeza, e o trânsito já estava livre. E a gente pretende, cada feira, a gente ser mais organizado, e que toda a vida a população fique satisfeita com a feira. Com a palavra o vereador, a parte, Luiz Tomás. Chico. Obrigado, colega vereador. Você sabe que também que eu sou a favor de feiras.
Mas você sabe também que a minha preocupação parecida com a da doutora Fátima. Eu quero que realmente as feiras aconteçam, principalmente também eu quero que dêem continuidade às feiras de animais que já tinha sido iniciada, feita no Parque Exposição, porque a gente sabe da dificuldade, mas a gente espera que um dia essas feiras venham pegar e que dê bastante negócio. Mas só uma indagação que eu queria fazer, Sua Excelência. Eu queria saber como foi que chegou, já que você está na frente, como foi que chegou o denominador de a rua ser aquela ali, que é uma rua pequena, e se a feira crescer, com certeza vai ser preciso mudar para outra. Eu quero só saber como foi que foi decidido que o local ia ser aquele ali, que é onde foi feita a feira. Eu não estava aqui não, mas eu vi por as redes sociais onde era que estava sendo feita a feira. É simples, colega vereador. A escolha do local foi feita pela maioria da população, do povão. Que a administração do Dr. Carlos Lento é uma administração diferente, ela é virada para o povo, para o povão. O povo escolheu ali, então a maioria escolheu ali, nós colocamos ali. Nós estamos ali, nós estamos para agradar o povo. Mas me diga não é 2 ou 3 empresários que vai chegar e vai acabar a feira livre, não. Nós vamos atender a maioria, principalmente o povo mais pobre, mais carente. Mas, colega vereador, foi feita alguma pesquisa na população? Como é que foi feita essa pesquisa para chegar naquela rua? Não, só de boca a boca mesmo, a gente escutando, ouvindo o pessoal, o povo, e a gente escolheu onde o pessoal estava querendo. Mas, com o tempo, se ali não couber, que eu acredito que não vai caber, porque futuramente a gente está no período de seca. Quando a gente estiver na safra, eu acredito que ali não vai caber. A gente vai consultar o povo, a população, para saber onde querem. Obrigado. Com a parte do vereador Felipe Viana. Agradeço a parte do vereador Chico Neto. Fazer aqui uma pequena recordação, que no ano de 2012, aproximadamente quase 4 anos atrás, começou aqui realmente um trabalho voltado para a volta da Feira Livre. Este trabalho a gente sentou muitas vezes, discutiu a questão da feira no município de Itauá e, em conjunto, fizemos um projeto este que realmente causou, de certa forma, algumas discussões políticas aqui nesta casa e que no ano de 2013 acabou sendo sancionado. Mas, infelizmente, este projeto não foi colocado em prática. Quando o senhor falou na questão de 2, 3 empresários, isso realmente me chamou a atenção. Porque eu acredito que não foram só 2 ou 3 empresários. Foram 5, 6 empresários aqui, para a gente não nominar, para não expor essas pessoas. E, de certa forma, isso veio sendo debatido. Foi uma promessa do prefeito eleito em cima realmente de um projeto que é realmente uma lei que já estava aprovada, mas que não... A gente tem que ter a consciência de que esta lei não estava sendo colocada em prática e que realmente acabou tendo a iniciativa desta prática no ano de 2017. Vale ainda a gente fazer essa observação também no tocante ao mercado público. E nós passamos a discutir algumas coisas do mercado público do nosso município. Porque, algumas vezes, quando nós procuramos a Deconte, nós tínhamos um mercado apenas com 25% a 30% de ocupação. E que realmente também hoje, se a gente parar para observar, nós vamos ter aproximadamente isso no nosso mercado público municipal, de 25% a 30% de ocupação. E eu, Felipe, tenho o seguinte pensamento. Primeiramente, aquelas pessoas que realmente estão lotadas ali no mercado, que têm seus pontos ali no mercado,
eu acho que seria bom a gente fazer uma avaliação e refletir a questão das suas isenções de taxas, de alvarás e de impostos municipais. No tocante à questão do mercado público, eu acredito que a gente poderia fazer o melhor uso do mercado em face do seu mau uso. Porque, volto a repetir, a gente tem hoje 70% do mercado público desocupado, eu acho que realmente precisa uma reflexão com relação a esse assunto. E a volta da feira é uma oportunidade, que às vezes as pessoas ficam pensando assim, a feira é só da agricultura familiar. A feira, aqui como foi debatido, também é uma oportunidade dos produtores evitarem um atravessador. E assim os produtores realmente passarem a ter mais lucros dos seus produtos, por exemplo, na venda de uma galinha, de um ovo caipira, de um cheiro verde, de um pimentão. Então esse é o intuito da Feira Livre. Mas que a gente possa fazer uma feira organizada, que a gente possa estudar, que você leve a mensagem ao prefeito municipal com relação ao uso do equipamento do mercado. Questão de banheiros, para a gente ver essa situação de banheiros, para a gente ver uma forma de uma exposição dos produtos, para que a gente possa ter realmente uma feira limpada, isso, exatamente. Sim, fazer essa avaliação de limpeza, de higiene, da questão do uso do mercado, porque acho que há bastante tempo, antes de eu ser vereador, eu cheguei a encontrar o senhor algumas vezes dentro do próprio mercado público, né? Às vezes comprando uma carne, comprando um milho verde, e eu presenciava isso, eu achava isso muito bonito. E por que é que grandes cidades realmente tinham feira? Por que é que a gente não pode usar o nosso mercado público? Por que é que a gente não pode usar o equipamento que nós temos e refletir com relação à isenção de impostos aquelas outras pessoas que já ocupam diariamente o mercado municipal? Vossa Excelência tem razão, mas você sabe que a feira, com o correr do tempo, a gente vai melhorando. Cada feira, o mais importante era a feira voltar. Isso aí era que era o mais importante. Você vê você falando aí nos boxes do mercado, quando tinha feira livre ali, naquele mesmo local, há 8 anos atrás, lá são 22 boxes. Hoje tem 8 ocupados. Na época da feira, eram os 22. Dava para o pessoal da feira livre e para o pessoal dos boxes. No que a feira acabou, o pessoal se afastou do centro da cidade. Esvaziou os boxes. Isso aí, nosso intuito é voltar ao movimento do centro, que os boxes sejam ocupados e dê para todo mundo. Vossa Excelência pode até fazer uma pesquisa ali, perguntar a alguns comerciantes, que ficaram todos muito satisfeitos com a feira de sábado, não teve um que não tinha dito que dobrou as vendas sábado. Todo mundo perguntando, e aí, vai continuar? Claro que vai continuar. Que é uma promessa do Dr. Carlos Wintes, é um projeto que tinha e a gente vai dar continuidade. E o mercado ali hoje, falando de banheiro ali, é muito, você sabe, se o Vossa Excelência for lá, é tudo limpinho, tudo direitinho, desde a gestão da doutora Patrícia, do jeito que ela deixou, e a gente vai dar continuidade, que seja toda a vida uma coisa organizada. Só para completar, se hoje nós temos uma média de arrecadação anual de impostos, de taxas, ali dos permissionários ali do mercado público, acho que do box, das pessoas que realmente pagam ali seus impostos com relação ao mercado. Acho que não arrecada R$ 1.000, R$ 1.500 ao ano, com alvará, com taxa dessas pessoas. Então, realmente, por que a gente não faz um planejamento, se tem aquela parte central do mercado? Sim, questões, claro, né, a primeira feira e tudo, a gente tem consciência disso, para buscar esse aperfeiçoamento. Mas se a gente parar para ver também aquele miolo ali do mercado, né, pensar em a gente fazer aquela retirada, para fazer uma exposição, para o trânsito de pessoas, por exemplo, se estiver chovendo, né? Então, a gente vê a questão da coberta do mercado. Ah, está chovendo, não vai ter feira. Não. Está chovendo, vamos utilizar a parte interna do mercado da melhor forma para que as pessoas realmente possam expor seus produtos e você também possa comprar e dar uma renda àquele produtor. É importante a opinião do vereador e a gente aceita toda sugestão. Vossa Excelência foi um dos que batalhou junto comigo para aprovar esse projeto, com a ajuda de todos os colegas. E Vossa Excelência tem todo o direito de dar opinião. Na hora que Vossa Excelência quiser ir lá e dar uma opinião, a gente pode levar para o prefeito e ver o que a gente pode fazer de melhor. Muito obrigado a todos.
Vereador Felipe Viana. Boa tarde, senhoras e senhores. Queria fazer aqui o registro na plateia do nosso querido amigo, colega vereador, Marcelo Bezerra, do município de Aiuaba, e o representante da OAB aqui, doutor Marcelo Bezerra, que muito nos honra a sua presença, e a plateia em geral, em nome dos guardas municipais aqui do nosso município. Minha primeira observação, que eu venho fazer aqui uma análise, senhor presidente, é com relação à questão da segurança no nosso município. Recentemente nós tivemos aqui muitos furtos, muitos roubos, muitos assaltos, pessoas aqui na nossa cidade vivendo amedrontada, e nós precisamos, de certa forma, buscar as autoridades competentes para dar essa satisfação à população, essa sensação de paz e de segurança. E realmente a gente notou agora um evento recente na comunidade de Bom Jesus, onde a própria população tomou a iniciativa de fechar a BR, fazer o movimento com pneus, queimando pneus, para chamar a atenção das autoridades no tocante à segurança daquela região. E eu quero dizer aos nossos amigos do Bom Jesus da Barra Nova, que realmente essa questão de segurança tem sido de uma forma quase que geral aqui no município de Itauá e municípios vizinhos. Pessoas que vêm da Paraíba, que vêm da Mombaça, que vêm da Pedra Branca, que saem daqui para roubar lá, para assaltar lá, que saem de lá para assaltar aqui. E hoje a gente vive esse clima de segurança e de paz no nosso município. Vereador, quando puder. Vereador Felipe, obrigado pela parte. Inclusive, eu ia fazer uso da tribuna já para tocar nesse assunto. O pessoal da Barra Nova não suporta mais o que está acontecendo naquele distrito. Inclusive, agora, nesse momento, está tendo uma audiência pública lá na igreja, com algumas autoridades, que é o delegado, o novo comandante do Pró-Cidadania. Eles estão reunidos lá, neste momento, para tentar arranjar uma solução para aquele distrito. A população lá realmente não suporta e chegou ao ponto de fechar com toda a razão a rodovia BR-020 para que se fosse visto, vereador Alaú Mota. Está insuportável, aliás, semanalmente, vereador Chico Neto, quando 2, 3 vezes por semana, a polícia vai ter que tomar uma providência, a sociedade não aguenta, está querendo fazer como se justiça com as próprias mãos. Não está mais suportando. Dioturnamente, a gente recebe reclamações de lá, e eu acho que realmente a população está sendo muito paciente. Ali é uma região realmente um pouco difícil, com entroncamentos do distrito, do município de Independência, de Pedra Branca, vereador Felipe. Mas tudo tem limite. Tudo tem limite. Tudo tem limite. E eu acho que a polícia, o governo do Estado, inclusive vou fazer um requerimento para o senhor governo do Estado, vou pedir a Secretaria da Casa, para que se dê informação o que é que vai ser tomada a providência, porque não dá mais para aguentar. Temos aqui também outro caso, que permita Vossa Excelência, que o tema é muito relevante, da Serra São Domingo. Foi assassinado um senhor lá, e só não assassinaram o rapaz lá, vereador, porque a polícia chegou. Senão eles iam fazer justiça com as próprias mãos. Não dá mais, não tem mais condições. Eu acho que a polícia do Estado do Ceará, os comandantes, têm que dar uma resposta urgente aqui para essa região. Não está mais tendo a menor condições. Eu lhe agradeço a parte, inclusive usar a tribuna para falar sobre esse assunto, e agradeço aí a sua gentileza, vereador. Doutora Fátima Veloso, em seguida o vereador Chico Neto. Lembrando sempre que a questão da segurança pública é uma obrigação de Estado, e a questão ali do Bom Jesus, sempre me recordando aqui também do nosso colega Vone, que ele deu uma ideia, acho que há mais de ano que ele sempre fala, e eu também junto me associo a ele, da necessidade que a gente tem de um posto de segurança pública no Bom Jesus, ou pelo menos ali na Cruzeta. Pela distância que fica
de Tauá a Boa Viagem, de Tauá a Independência, a Pedra Branca, quer seja pelas vias estaduais ou federais, fica uma lacuna muito grande de segurança pública. Já acho que já foi encaminhado ofício para o Estado, para o setor de segurança pública, onde a gente reivindica que seja colocado. A gente tem em Santa Teresa, então era necessário que a gente tivesse, e por incrível que pareça, grande parte desses crimes que nós tivemos aqui em Tauá, alguns bandidos bem cruéis, que atuaram ali, tanto na região do Bom Jesus, como aqui na cidade, na Serra de São Domingos, vem ali daquela região de Pedra Branca, né, e vem tocar o terror aqui no nosso município. Município ordeiro, onde as pessoas gostam de sentar ainda nas suas calçadas, gostam de conversar à tardinha, à noitinha, mas que vem sendo privado, né, desse prazer, desse gosto até nos interiores. Infelizmente aconteceu esse crime lá na Serra também, um crime com requintes de barbaridade, né, e que a gente viu a população revoltada e fizeram também um abaixo-assinado, onde, se não me engano, pelo que eu ouvi, denunciam que esse não seria o primeiro crime das pessoas que cometeram esse crime lá. Eles estavam reinando na Serra. Então, parabenizar também ao comandante, toda a equipe que foram bastante eficientes, foram diligentes, né, e chegaram lá rapidamente, senão a população realmente teria feito justiça com as próprias mãos. E a gente não tem essa intenção de voltar como antigamente, da gente estar fazendo linchamento, estar fazendo degola, tortura, como o que aconteceu lá na Serra. Acho que a gente não vai responder com a lei do talião, olho por olho e dente por dente, porque ali no fogo, ali naquele momento de emoção forte, a gente vê que a população estava disposta para isso, porque foi muito cruel. Vereador Chico Neto. Queria parabenizar a Vossa Excelência por levar esse assunto à tribuna. Que nem a doutora Fátima falou, só tem uma solução, é um posto policial, porque é quase 70 quilômetros para Tauá, e quando aconteceu um caso lá, você vê que os bandidos lá, eles não são aqui da nossa região, eles são ou da Pedra Branca, ou da Mombaça, e eles entram naquelas serras, conhecem toda a vareda, e quando a polícia for chegar lá, eles já estão em casa. E a única solução é um posto policial. Isso aí tem que ser tomado a providência urgente, porque ali, que nem o vereador o Elton, a população não suporta mais não, é uma coisa horrível, e mato 2, 3, parece que aparece 4, 5, não sei de onde é que vem tanto bandido. Obrigado pela parte. Vereador Chico, Felipe, por favor, só para complementar. Sobre a questão do posto policial, eu acho que eu e o Vão nós devemos ter pedido uns 50. Né? E nem resposta vem, rapaz, aí não tem condições. Se puxar aqui na casa, vamos mandar agora, vou pegar aqui os que eu tenho aqui e pedir para esse novo secretário para eles terem uma solução. Então por que não, uma dica, então por que não fazer em nome de toda a Câmara Municipal de Tauá um requerimento formal? Faz de novo. Já que é consenso, né, de todos os colegas, vereadores, não é consenso? Então, acho que só isso. Vereador Luiz Tomás, em seguida, doutor Edir. Obrigado, colega vereador Felipe Viana, pela parte. Realmente você trouxe um assunto que realmente a população é só o que está comentando. Mas também eu quero acrescentar aqui que a BR-020, ela tanto tem esse problema em Bom Jesus, como também aqui na Vila Joaquim Moreira. Porque quem vem de lá daquela parte lá, a primeira comunidade que chega no município de Tauá é o Bom Jesus. E quem vem aqui do lado do Piauí, a primeira é a Vila Joaquim Moreira. A Vila Joaquim Moreira também era uma vila muito pacata, mas hoje já tem um grau de violência bem elevado, já tem muita droga. E a gente também, eu não sei quantos mandatos é que eu venho pedindo também um posto de saúde, um posto de polícia naquela comunidade. E realmente
àquela comunidade, ela necessita muito, e também já existe o ameaça também, que já também vão começar também a quebrar a rua para poder que seja fazer manifestações, para que também venha a ser visto a necessidade de um posto de saúde, de um posto de policial naquela comunidade. Realmente a comunidade é a segunda maior comunidade do município de Itauá, é a segunda maior vila, tirando Santa Teresa, a outra maior vila hoje é a Vila Joaquim Moreira, e que realmente precisa muito deste posto policial. Obrigado. Doutor Edir. Obrigado, nobre vereador, pela parte. Só contribuindo um pouquinho com a discussão, que realmente a segurança hoje a gente pode dizer que está numa estaca zero, tem que começar do zero. Não é uma coisa municipalizada, a gente não vê isso só em Itauá, é a nível nacional. A gente pôde presenciar agora recentemente essas rebeliões aí nos presídios, um laço de sangue enorme, realmente, como a Fátima disse, uma barbárie até, né, de degolações, de coisas até subhumanas. E como é uma questão muito multifatorial, não dá para a gente, às vezes, simplificar na questão apenas de um aparato policial. Acho que a gente tem que agir realmente em todas as vertentes. É numa questão religiosa, é numa questão de educação, é numa questão de emprego. Hoje nós sabemos que as drogas avassalam aí todas as cidades. Quando uma pessoa escuta lá em Fortaleza, e a gente trabalha em um hospital como médico, diz: doutor, teve um assassinato lá na sua cidade, 2h da tarde. É difícil até de você escutar isso. Foi por briga de droga, foi num bairro, foi numa comunidade. Então, essa morte que teve ontem lá na Serra, realmente, a gente recebe mensagens lá na Serra de São Domingos, de amigos que estão aterrorizados com essa situação que se está vivendo. Mas, realmente, eu acho que eu me coloco à disposição também da Câmara para a gente fazer essas cobranças. Viu, Wellington Júnior? Juninho? Eu acho que mesmo diante das 50 reivindicações que já foram feitas, vamos fazer 51, 52, 53, que uma hora pode ser que seja ouvida. Na medicina, a doutora Fátima sabe, a gente costuma dizer que quando tem muito remédio para uma doença é porque não existe um que seja melhor do que o outro. Então, vamos batalhar. Se foi 50, vamos 51, 52, uma hora talvez não dê certo, né? E já dizia um pensador, não estou me lembrando, me acordando o nome dele agora, que há 20 anos atrás ele falava que se naquela época não fosse investido em escolas, se investiria em presídios. E é o que a gente está vendo hoje. Um laço de drogas, de assassinatos, de roubos, furtos, que aterrorizam realmente hoje em dia. Para sentar na calçada, você tem medo aqui em Itauá. É um fato. Porque rouba o celular. Porque rouba uma bicicleta. Coisas que na nossa infância aqui em Itauá a gente até nem vislumbrava isso, talvez, né? Então é só para contribuir um pouquinho com a parte que tem muita importância, realmente. Gostaria de agradecer os apartes e dizer que juntos... A parte, Ronaldinho? Gostaria de dizer que juntos, a gente debatendo, independente de situação política de cada vereador, é que realmente a gente pode chegar num consenso e num denominador com relação a muitos assuntos. E nós sabemos que essa guerra do Comando Vermelho e do PCC, isso realmente eles tinham um pacto de paz. E depois de tudo isso, segundo os noticiários, o Comando Vermelho acabou, segundo, né, as informações, ampliando suas ramificações, que o Comando Vermelho realmente nasceu no Rio de Janeiro e o PCC nasceu em São Paulo. E essas ramificações foram realmente caminhando as cidades, foram caminhando, saindo realmente como diz o nordestino do sul, e foi atingindo o norte, o nordeste, e hoje a gente realmente passa a contar com essas facções em todo o território nacional. E nós sabemos que antigamente aqui em Itauá nós tivemos realmente alguns conflitos, algumas guerras entre alguns movimentos, e que realmente foi, entre aspas, restabelecida a paz aqui no nosso município. Mas eu quero fazer aqui uma observação, no sentido de que, a partir do momento que em Pedra Branca tinha um posto policial, na Cruzeta tinha um posto policial, favorecia, entre aspas, a segurança da Barra Nova. Só que até esse posto policial da Pedra Branca hoje não existe mais. Então isso é uma situação bastante lamentável, uma situação bastante grave. E que se a gente parar para ver, mesmo ainda
que a polícia faça a prisão de uma pessoa, nós hoje temos um sistema carcerário aqui no município de Itauá. Você sabe assim aquela história? Acho que quando a gente teve a nossa infância na escola, aquela musicazinha, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Acho que é a mesma situação do presídio aqui no nosso município. Nós temos um presídio com capacidade para 35 presos. Nós temos 86. E mais 22 presos cumprindo pena no regime aberto e semiaberto. O presídio hoje apresenta péssimas condições de trabalho, a sua estrutura física para os agentes. Lá precisa de um sistema de monitoramento. Lá precisa de uma iluminação ao redor do presídio. Que tivemos hoje, acho que nesta última semana, uma pessoa que tentou jogar alguma cor no presídio e realmente acabou vindo a óbito. Nós encontramos condições sub-humanas, tanto para os profissionais que lá trabalham, os agentes penitenciários, tanto quanto os presos. Tendo que conviver com baratas, tendo que conviver com bactérias, tendo que conviver com temperaturas acima do normal, dentro das celas, dentro do presídio. E ainda, o grande problema é elétrico e hidráulico. Há de se justificar uma cela passar 5, 6 dias sem energia. Há de se justificar hoje você ter uma viga quase para cair no banho de sol ou no dia de visita dos presos. Um agente penitenciário está lá, pode morrer em serviço. A pessoa que vai visitar o presídio pode morrer em serviço ou pode morrer na visita. Lá também, o banho de sol está comprometido. Aqui, antigamente, as condições de trabalho, se você chegar hoje do presídio de Itauá, são condições desumanas. São condições onde aqueles profissionais realmente estão passando diariamente por humilhações. E dentro dessas propostas de segurança, do que adianta prender também, se nós temos aqui, desculpe a palavra, um presídio que é igual aquela musicazinha. Não tem teto, não tem nada, péssimo funcionamento, condições desumanas, tanto para os presos quanto para os profissionais. Ou seja, quem está lá está pagando pena do mesmo jeito. O agente penitenciário está pagando a pena, como se tivesse condenado, o preso pagando a pena, o policial militar pagando a pena, todo mundo pagando pena. Então, realmente, isso que merece ser observado. E aí, a gente passa para observar problemas nas instalações elétricas geral no presídio Itauá, instalações hidráulicas geral no presídio Itauá. Por exemplo, nós tivemos agora 2 prisões, salvo engano, lá no distrito de Bom Jesus, lá no distrito de Barra Nova, que as 2 pessoas pagaram junto quase 36 mil reais de fiança. Se o valor dessa fiança fosse revestido para o presídio, a gente não poderia resolver um grande problema no presídio? Pelo menos aquelas coisas básicas, as coisas mínimas, a gente conseguiria resolver. E isso realmente a gente vê todo mundo sendo jogado como se aqui realmente a gente não tivesse. A saída seria um novo presídio, o tão sonhado novo presídio aqui para o nosso município. Mas se a gente parar para observar, você chega no Carrapicho, onde tem mais de 1000 presos, nós temos 6 agentes, 7 agentes penitenciários de plantão. Na hora que estourar uma rebelião, como é que fica essa situação? Não tem condição. 5, 6, 7 agentes para 1.500 presos. Então, realmente, nós precisamos fazer essa observação, nós precisamos dar uma prioridade à questão da segurança do nosso município. E ainda no mesmo tempo de segurança, venho fazer aqui a observação da Guarda Civil Municipal. Desde o início do meu primeiro mandato, eu defendi a Guarda Municipal Armada. E realmente nós precisamos que a Guarda Municipal no nosso município seja uma Guarda Armada. Justamente para dar um suporte, que nós temos aqui um grande programa que é o Pró-Cidadania. Mas do que é que adianta nós termos agentes do Pró-Cidadania não poderem portar uma arma de fogo e chegar numa ocorrência? Os bandidos vão pintar e bordar. Armado de faca, de revólver, seja do que for.
E nós precisamos de uma guarda armada, nós precisamos de uma ronda ostensiva aqui no nosso município, da Guarda Municipal, como em muitos outros municípios já existe. E nós precisamos também trazer essa realidade para o nosso município. A ronda ostensiva. E eu queria, nesse sentido, pedir à casa que encaminhe um ofício também com relação a situações do trânsito no nosso município. Pedir para que seja encaminhado um ofício à Procuradoria-Geral do município de Itauá, para saber qual é a recomendação, qual a orientação jurídica que o município, o posicionamento jurídico que o município tem com relação da aplicação do artigo 15 da Lei 13.022 de agosto de 2014, que diz o seguinte: os cargos em comissão das guardas municipais deverão ser providos por membros efetivos do quadro de carreira do órgão ou entidade. E nós tivemos aqui a lei municipal sobre a questão do tocante ao diretor da autarquia municipal de trânsito, que diz o seguinte: no artigo 10, parágrafo único, o cargo de diretor da autarquia será exercido cumulativamente pelo comandante da Guarda Civil do município. Ou seja, o diretor da autarquia, isso é o nosso entendimento. Então a gente pede essa orientação à Procuradoria-Geral do município, que nos dê esse embasamento, para realmente a gente esclarecer essa dúvida, esse problema jurídico que vem realmente atormentando vários agentes de trânsito, que vem atormentando muitos guardas municipais civis. Queria, senhor presidente, pedir o tempo de liderança. E, nesse sentido, a gente realmente tem uma noção, porque nós temos uma lei federal que regulamenta a guarda, e uma lei municipal que diz que o cargo de diretor da autarquia será exercido cumulativamente pelo comandante da guarda, e o comandante da guarda tem que ser de carreira. Então, nós precisamos de um esclarecimento, que seja encaminhado este ofício, que, assim, no meu entendimento, realmente, o comandante da Guarda Civil tem que ser de carreira. Isso no meu entendimento jurídico. Tem que ser de acordo com o carreira. Então, pedir que seja encaminhado este ofício para o município se manifestar, para a gente chegar a um denominador comum, que realmente talvez seja a melhor saída, que é o comandante da autarquia municipal de trânsito ser, conforme lei federal, o comandante é uma pessoa já da guarda municipal que se encontra nos quadros do nosso município. Então, essa é a observação. E fazendo aqui uma avaliação sobre alguns assuntos trazidos, acredito que já debatido aqui em seu pronunciamento do vereador Avelan Júnior, nós demos entrada no requerimento 01/2017, conforme a sessão anterior já foi amplamente debatido, pedindo a convocação do secretário, no qual eu entendo necessário a convocação do secretário com relação às revogações das prorrogações dos aditivos aos contratos de prestação de serviço. Entendo uma reivindicação justa, que muitas pessoas nos procuraram. Tivemos ainda outros acontecimentos lamentáveis e realmente ocorridos nessa semana. Então, de uma forma genérica, para a gente saber qual é essa situação que realmente se encontra o município, qual foi os motivos utilizados na questão dessas revogações de prorrogação. Vereador Valdemar Júnior. Vereador Felipe Viana, hoje quero também uma boa tarde a todos, mas nos deparamos com um decreto do Executivo que versa o seguinte: vamos falar único e exclusivamente de legislação aqui. Declara a situação anormal de emergência e objetivando evitar calamidade pública no Serviço Público de Saúde Municipal de Itauá. Então, veja bem, foi fundamentado no artigo 102 da Lei Orgânica Municipal, assim como todo ordenamento jurídico, administrativo do brasileiro,
especial na Lei 8.666 de 93, em seu artigo 24, inciso 4. O artigo 102 da Lei Orgânica Municipal, ele versa o seguinte: o prefeito é chefe do Poder Executivo. Tudo bem. E aí o artigo 24 diz o seguinte: é dispensável a licitação nas casas, em casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento, de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços e da situação emergencial e calamitosa, para parcelas de obras e serviços que possam ser concluídos no prazo de 180 dias consecutivos e ininterruptos, contado da emergência e vedada a prorrogação dos respectivos contratos. Veja bem, a saúde pública, pelo meu entender, está decretado estado anormal de emergência. E nós estamos aqui para evitar uma calamidade pública. Sendo que no artigo 24 diz que, nos casos de emergência ou de calamidade pública, o decreto não ficou claro. A visão em que, nesse momento, e aí é um fundamento em que realmente esse requerimento seu, a gente tem que ter um esclarecimento a mais, ou por parte do secretário de saúde, ou por parte da Procuradoria Jurídica da Procuradoria do município, é com relação ao procedimento que está sendo feito. Não estou contestando, aqui não estou vinculando a questão de formação da sua equipe de trabalho. Estou indagando com relação ao procedimento. Então nós temos em que os contratos administrativos têm que ser feitos, hoje aqui municipal, a Lei Municipal 2140, de 3 de março de 2016, em seu artigo 5º, diz o seguinte: as contratações temporárias será feito mediante prévio processo seletivo simplificado, por meio de provas e títulos, e os órgãos e entidades, aí parágrafo 1º, e os órgãos e entidades da administração municipal responsáveis pelas contratações apresentarão no edital convocatório o número de vagas disponíveis. Quer dizer, se puder mais um tempo, é aquela questão que nós estamos indagando aqui, é o procedimento, de que forma que está sendo feito, né, essas novas contratações. Como é que eu estou decretando um estado anormal de emergência no município, de calamidade, ao qual eu estou dispensando profissionais para contratar? Até pouco tempo, a saúde pública de Tauá era considerada referência nacional. Quer dizer, então nós temos que analisar esses procedimentos. Certo? Obrigado. Parte o vereador Avelange Júnior. Vereador Valdemar Júnior, eu entendo sua preocupação e eu vim aqui deixar a todos que estão aqui presentes esclarecer, né, da transparência. Esse decreto foi autorizado hoje, no caso, pelo Poder Executivo, o prefeito, no caso da saúde, porque todos aqui sabem que a saúde não pode parar. E tendo vista que não foi feito licitações ainda, como era necessário no caso de alguns medicamentos que estavam faltando, que tinha que repor, a questão do oxigênio que estava faltando nos hospitais, foi feito um balanceamento pelo próprio secretário e disse que estava mínimo. E não poderíamos deixar a população sem esse amparo. Por isso foi feito esse decreto, para que seja vista, no caso, comprar, no caso, né, a necessidade do município, tendo em vista que não está sendo feito licitações ainda. Sim, só para encerrar aqui, como a gente já fez aqui o pedido de requerimento, doutora Fátima. Mas, assim, o hospital a gente sabe que é a São Camilo que administra, vereador Avelange Júnior, e que as licitações lá é por conta da São Camilo. A gente tem lá o sistema de canalização de oxigênio e feito todo no padrão. A gente não só tem bala de oxigênio mesmo, reserva mais para transferências ou eventuais necessidades. Mas a gente não tem assim, só se for a questão de repasse de dinheiro, porque aí, no caso, quem faz a licitação da questão da rede secundária, que é a São Camilo,
é responsabilidade da São Camilo. O município, ele não faz licitação para compra de material do hospital, não. Aí pode ser para atenção básica. Para atenção básica. A questão da rede hospitalar é o contrato com a São Camilo, oxigênio, só se for para a PSF, alguma unidade básica de saúde que tenha bala de oxigênio, que eu desconheço que tenha, até porque é atenção básica. Mas se tiver, acho até interessante, né, para uma eventual necessidade. Mas essa questão de o oxigênio aí não tem nada a ver com para o hospital, compra de medicamentos, não são repassados, não. A São Camilo, ela faz essa gestão e tem essa liberdade. Ela faz licitação, pelo que eu sei, mas, pelo menos quando eu converso com o Jaime, é assim, é dessa forma que é feita. Eles gerem, fazem todo esse processo aí de compra de material e insumos para o hospital, bem como o pagamento dos servidores que ali trabalham. Então, a parte... Doutor Edi, aí eu volto para encerrar o pronunciamento. Realmente, eu acho que se, Valdemar, se a gente fosse até ao decreto, eu acho que a preocupação maior era até com relação aos medicamentos, a parte de manutenção, por exemplo, de gasolina, dos carros que não poderiam levar os profissionais para o interior, que não teria gasolina, a prefeitura não teria como arcar com isso, porque não teria o processo licitatório devido ainda. E com relação ao oxigênio, eu acho que realmente foi referindo à atenção básica, porque existe, inclusive, um convênio feito entre a Secretaria Municipal de Saúde anterior com a Policlínica de Itauá, onde a Policlínica faz um repasse da compra de parte do oxigênio que é feito para a Secretaria Municipal. Eu acho que é para aqueles pacientes que estão em home care, acamados, então é nesse sentido, não relacionado à parte da administração hospitalar, mas mais para atenção primária mesmo. Acho que foi isso o sentido. Era isso. Obrigado. Então, para encerrar, se é proveitoso a gente discutir o decreto. Realmente, assim, o prazo, né, de certa forma, 180 dias, prazo 6 meses, eu acho um prazo, dentro do bom senso, um pouco extenso, que eu acho que dentro dos 4, 5 meses, 3, 4, 5 meses, uns 3 meses, 4 meses, uns 4 meses, assim, no máximo, assim, acho que já seria um prazo viável para lançar todos os editais de licitação, para poder fazer as contratações. E outra coisa que me chamou a atenção com relação só a esse decreto, porque é o seguinte, eu estava aqui fazendo a defesa do requerimento, né, vou já voltar para o requerimento, para depois, como o decreto também saiu hoje, a gente poder avaliar, porque também se fosse fazer essa questão emergencial, nós temos outras secretarias também que precisam fazer algumas aquisições e tudo, e também como ficarão essas outras secretarias, né, como Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social, enfim, né, essas outras secretarias. Então, nós precisamos realmente avaliar esse tipo de decreto, por quê? Porque aqui nós temos um requerimento de convocação do secretário. E o secretário sendo convocado, eu tenho certeza que ele vai aqui chegar a esclarecer todas essas perguntas. Que sejam convincentes ou não, ele será, né, realmente obrigado a vir a esta casa para prestar esclarecimento sobre as suas ações. E será o momento para a gente poder encaminhar as nossas perguntas para nós obtermos as respostas. Porque, se é assim, no meu pensamento, se é um decreto para aquisição, tudo bem, eu ficaria calado. Realmente tem que fazer algumas aquisições. Mas a partir do momento que você pega um decreto para fazer a aquisição e vê a questão da prestação do serviço com profissionais que já tinham contratos prorrogados, aí realmente eu acho que o decreto entra um pouco em conflito. Certo? Compra de oxigênio, compra de medicamento, uma compra de merenda escolar pela Secretaria de Educação. Então, realmente, a gente tem que avaliar essas formas. Mas não, assim, justificar no decreto a contratação de pessoal, em virtude dos contratos que nós já tínhamos, que é a questão dos aditivos de contratos aqui no nosso município. Então, assim, o requerimento é justamente para a gente avaliar essa questão, e nós teremos a oportunidade de discutir este decreto na próxima sessão, se Deus quiser, com a presença do secretário aqui nesta casa. Doutor Edi, para encerrar. Não, era só ratificar a questão do requerimento, nobre vereador, que eu acho assim, tem sentido, o senhor pode fazer os questionamentos, sem problemas, está no regimento interno a questão dessa solicitação que Vossa Excelência faz, mas assim, eu vi muita angústia relacionada à questão da prestação de serviço.
que se faltasse a prestação de serviço, ou seja, que a população fosse prejudicada. E o que a gente viu durante a semana não foi isso. O que a gente viu foi os PSFs com médico manhã e tarde, equipes completas, locais onde não tinha profissionais, hoje tem. A questão da mudança de quadro pessoal, como até foi discutido na sessão anterior, eu acho que é muito de gestão. É de gestão. É por isso Mas que... a gente, inclusive, como citei na sessão anterior, nós, como os médicos, passamos por isso frequentemente. Há 2 anos eu passei por isso, meu irmão passou por isso, de uma forma quase que similar. Fomos abruptamente retirados do município, do nosso trabalho, e a gente encara com naturalidade. Foi a escolha dos profissionais. Isso é gestão. A gente não pode questionar a gestão. Eu não posso estar num local que o gestor não me quer. Só esse ponderamento que eu queria fazer. Eu acredito que o direito tem que ser respeitado. Nós temos que tratar todas as pessoas de formas iguais. Eu não posso chegar para uma pessoa, porque ela é fulano ou beltrano, tratar ela diferente porque fulano é filho de não sei quem. Nós temos que dar o mesmo tratamento. E o que me deixou realmente bastante aflito, e de trazer uma resposta à sociedade do Tauá, neste requerimento, foi a forma com que muitos profissionais foram tratados. Inúmeros profissionais foram tratados. Tivemos demissões hoje, tivemos na semana passada. Então, assim, a partir do momento que eu tenho 10 contratos, vamos supor, de enfermeiro, prestação de serviço, com o mesmo objeto, já vou encerrar, senhor presidente, com o mesmo objeto, aí eu chegar e tirar só de um ou só de 2, então era para tirar de tudinho. Então, assim, o meu pensamento, o princípio da isonomia. O princípio da isonomia deve ser aplicado. E a publicidade dos atos administrativos, o princípio da publicidade dos atos administrativos tem que ser trazido. Nós podemos discutir nesta casa, que é um poder que confere a esta casa. Então, eu peço assim, às pessoas, os colegas vereadores, que realmente tiverem esse sentimento, pelo devido apoio à votação do requerimento, para que o secretário de saúde seja convocado e a gente esclarecer as demais dúvidas pertinentes com relação aos trabalhos realizados na Secretaria de Saúde. Vereadora Fátima Guedes. Em seguida tem o vereador Alaô. Boa noite, toda a população aqui presente, senhor presidente, demais colegas vereadores. O que me traz hoje aqui à tribuna é para pedir uma ação imediata da Secretaria de Agricultura a respeito da comunidade de Sítio Batalha. Porque aquela comunidade está passando por um processo assim, de seca, como outras, mas ali na comunidade do Sítio Batalha está do caos mesmo. As famílias pedem encarecidamente que a Secretaria de Agricultura possa fazer alguma coisa. Eu já tentei falar com o secretário, ele já me disse que vai me atender amanhã, e eu vou pedir encarecidamente que ele atenda aquela comunidade, em nome do Neuto e da Dona Celeste, que há muito tempo vem almejando um poço profundo, e também saber do secretário como é que anda a questão dos poços profundos, né? Se vai dar continuidade, como é que vai ficar. Eu acredito que dê continuidade, antes mesmo que a gente está esperando um bom inverno, e que nem seja preciso mandar carro-pipa para lá amanhã ou essa semana, que hoje mesmo possa cair uma boa chuva lá, que amanhã o seu Neudo e a Dona Celeste me ligam dizendo que já não precisa mais, que já estão abastecidos, viu? Vereador Filipiano. Só para completar, a vereadora Fátima Guedes, assim, é algo preocupante com relação no tocante à seca. Porque algumas pessoas nos informam, alguns especialistas, né, nos informam que nós teremos um bom inverno. E em outras oportunidades, nós, por exemplo, eu fiquei um pouco assustado com o que eu li, que nós iríamos ter a pior seca dos últimos 100 anos. Então, é algo bastante preocupante. Nós precisamos de ações emergenciais com relação às perfurações de poço profundo. Por exemplo, nós temos a comunidade de Mutuca desassistida.
uma vila de Veracruz desassistida com quase 200 residências. Por exemplo, vereador Elton Júnior, quando o senhor vai para o seu distrito, passa no Rancho Amoroso. O Paulo Amoroso tinha um poço quase 20 mil litros por hora. E hoje acho que não dá 500 litros por hora. Então todos os poços estão secando. E eu vejo uma preocupação muito grande. Que daqui a uns dias nós não vamos poder perfurar poço profundo com mais 80, 70, 120, 140 metros de profundidade. Nós vamos precisar de máquinas mais eficientes. E que cada vez o custo será maior. Porque essas empresas recebem, né, por metro perfurado. Então, é uma reivindicação justa, que muitas comunidades ficou aí uma licitação, salvo engano, de 43 poços profundos. Outro aditivo, que salvo engano, não sei se foi realizado, parece que uma empresa tem mais 5 poços profundos para perfurar, com dinheiro em conta. Desses 43 poços profundos, tem que saber se realmente tem recurso em conta e como vai ser a distribuição, porque eu acredito que a gente possa ter alguma coisa em conta. E como a gente fez aquela avaliação da questão das ações consorciadas. Se o município, se o convênio, o dinheiro da conta do convênio, tem o dinheiro para perfurar o poço profundo, então vamos fazer ação consorciada para instalar. Porque realmente a gente precisa desse trabalho de forma emergencial. Porque a gente passa a avaliar recursos em conta que estão ficando. Então, realmente, ter certeza desse recurso, para que a partir daí a gente já possa agir e diminuir e muito o sofrimento do povo que tanto espera por água. A gente pensa, vereador Felipe Viana, perfurar o poço profundo, mas se eu perfurar aqui na minha fazenda, já você perfura na sua muito perto, a gente sabe que fica assim inviável. E a questão também da contratação de carros-pipa. Esses carros-pipa vão trazer água da onde? Porque a gente sabe também que a barragem já está um pouco, não está mais elevada como estava antes, né? Um tempo desse já tinha dado uma boa chuva. E é preocupante também que tem carros-pipas pegando água na barragem, levando para outras cidades, né? Justo também que eles estão precisando, né? Mas a gente tem que também contactar com a CAGES para ver também como é que está essa situação aqui de Itauá, do município de Itauá. O vereador Chico Neto. Obrigado, vereadora, pela parte. Queria só que você comunicasse à dona Celeste que ela pode ter um pouco de paciência e ter calma, que essa semana mesmo o secretário, tenho certeza que ele vai fazer uma visita a ela, resolver esse problema lá da batalha. E referente aos poços, eu tive até com o secretário hoje, ele me falou que já ficou licitado, eu acho que 40 poços, 43, né, vereador? Só que ele disse que não está encontrando lá, não sei se é uma papelada ou o que foi, não está sabendo onde é nem a localidade que vai ser perfurada esses poços. Mas logo ele vai desenrolar isso aí e será um perfurado e instalado. Se lá na secretaria eles não tiverem mais esse papel, eu tenho esse papel e a dona Celeste também ficou com ele, porque antes do final da gestão a gente pegou essa relação de onde seria perfurado os poços. Pronto, pois Vossa Excelência faz favor de levar a mãe para o secretário, que ele agradece muito. Pois se o problema for só a lista, nós vamos achar, vereador Chico Neto. E amanhã mesmo eu vou entregar lá ao secretário. Porque já estão licitados, né? Outra coisa, se o secretário quiser ir lá de perto, o vereador Chico Neto também quiser ir lá perto, olhar como é que está a situação daquela localidade, você pode ter certeza que a Celeste ainda tem umas galinhazinhas lá e ela dá para matar. Foi com todo prazer. Prazer. Fazer o almoço. É um incentivo. Nessa semana, amanhã mesmo nós vamos lá. Vereador Wellington Júnior. Vereadora Fátima, só lhe parabenizar mais uma vez pelo tema. Inclusive seria um dos temas que eu também iria falar, sobre a questão do abastecimento de água, vereadora Fátima Veloso. No tocante na Vila de Marruais, vereadora Fátima. Realmente lá tem tido uns problemas e a gente tem recebido muitas reclamações a respeito do abastecimento de água da própria vila. Segundo populares, moradores daquela região, que estão sendo pagos e não estão tendo produto. E eu queria também pedir a compreensão e a atenção do senhor secretário para que veja essa situação com bons olhos. Inclusive a vila, a comunidade, vem sugerindo que passe o abastecimento de água para o CISAR, já que não está tendo um bom serviço, segundo informações
da comunidade, que eu também acho mais do que justo. Se está tendo a água, se foi resolvido o problema da água e não está sendo levada a água às casas das pessoas e as pessoas estão pagando, não é justo. Eu queria também fazer um apelo aí ao secretário, que se ele pudesse dar uma verificada nessa nossa reivindicação na Vila de Marruais, uma vila grande, que as pessoas, vereador Valdemar Júnior, reclamam muito sobre esse assunto. E eu tenho certeza que o colega vereador, que é secretário Argentino Tomás, ele vai sim tomar essa providência. E agradeço a parte, vereadora Fátima. Uma parte. Vereador Wellington Júnior, quando a gente fala em água assim, fica pensando naquela localidade, não tem. Mas de perto, lá na Vila de Marruais, lá na administração passada foi perfurado 2 poços. O problema é que lá não tem a água. Não tem a água mesmo, né? Aí o abastecimento da água fica inviável. Quando eles tentam conciliar para a parte de cima, para a parte de baixo, aí dá sempre aquele problema, né? Mas eu acredito que a comunidade de Marruais tem pouca água, mas por condição dos poços que não dão água. Em alguns só locais, se apertar mais um pouquinho, porque, né? 2 poços. Se for perfurado o outro, corre o risco, como da última vez que foi perfurado lá, que o Lero acompanhou e ele mesmo passou para mim e disse que não deu foi água. A doutora mandou perfurar realmente o poço, 2 poços lá na Vila de Marruais e não deu água. Uma parte aí, vereador. Vereador. Olha, muito importante essa reivindicação da Vossa Excelência, mas eu vou além. Eu entendo que, além das perfurações, que nós devemos também ter um pouco de cuidado, um pouco de orientação, e estive esse final de semana no Açude dos Maias e Manuel Ferreira, é a questão da gestão. Tem muitos poços perfurados, né, que a gente sabe, pela administração passada, muitos, assim como muitos irão ser perfurados por essa gestão, e aí é um apelo que faço aos colegas vereadores da base do governo, que a gente procure ver também a questão da gestão. Nos interiores, pelo menos os que eu visito, a maioria deles tem a gestão feita pelas associações, e que eu entendo nesse momento que são os maiores interessados. Se dá um problema, eles é quem estão ali mais próximos para resolver. Mas tem também os órgãos de gestão, o CISAR, e a Prefeitura Municipal de Tauá pode buscar também uma alternativa junto à CAGES, não sei. Mas, para além da perfuração, a gestão, porque muitos poços perfurados, mas sem instalação e sem ter quem manuseie e faça com que essa água chegue, não vai adiantar também de nada, né? Então, eu peço que, entendo, a reivindicação tem que ser feita, bacana, mas além disso nós temos que visualizar essa questão de quem vai gerenciar na base, né? As experiências tidas com as associações, os presidentes de associações e a comunidade em si gerenciando são favoráveis, são benéficas, mas tem determinados locais que o poço é perfurado, mas a água não chega, ou não é instalado. Então, isso a gente tem que ver como uma alternativa para realmente resolver o problema. Sua fala foi boa, vereador, sabe por quê? Porque eu lembrei aqui de quando a gente estava falando a respeito dos poços, da gestão de poços, porque foi perfurado o poço, o terreno, no seu terreno. Aquele poço feito pela gestão municipal não quer dizer que o poço é seu. O poço é da comunidade. E lembrar também a nova gestão que procure os documentos dos poços, né? Do terreno, da legalidade, dizer que é da comunidade, porque eu bati muito de frente também de localidades que perfurava o poço no terreno de fulano, e ele não queria dar água para o vizinho, simplesmente porque não queria. Ele foi obrigado a perfurar outro poço dentro da propriedade dele, sendo que aquele poço foi perfurado pelo município. Isso eu acho errado, viu? Viu, vereador Chico Neto? O senhor pode levar para o prefeito e dizer a ele que vamos prestar atenção nisso, que eu ia ficar muito satisfeita com essa gestão, viu? Vereadora Fátima, não puder. Vereador Chico Neto. Eu estava aqui no telefone, não observei muita a fala da Vossa Excelência, mas sobre o prefeito,
Vossa Excelência tem que ter um pouquinho de calma, que eu tenho certeza que vai ser resolvido. Agora, é muita coisa para resolver ainda em 8 ou 10 dias. Tem um pouquinho Você tem de que calma. lembrar o nosso prefeito agora, né? Porque é da nossa cidade, né? Está trabalhando por todo Tauá, que água vai ser prioridade. Com certeza. As com comunidades vão cobrar ele diariamente, Mas vão cobrar o nosso vereador. E eu tenho certeza que Chico Neto, que agora ele vai receber uma pressãozinha. Mas vai haver um bom inverno, se Deus quiser. Se Deus quiser. Vereador Wellington Júnior. Vereadora Fátima, só para contribuir mais um pouco com o tema, a respeito do que o vereador Chico Neto também falou, e sobre a questão dos postos, você me permite eu ler aqui as comunidades, que esses postos é para ser cheio, é para ser cavado? Permita. Na sede, no Açude Novo, no São José, no Olho d'Água 2, na Catingueira, tá? Na Barra Nova, na localidade de Bom Jesus, Ramadinha, Belém, Várzea Formosa, Várzea da Viada e Cachoeirinha do Pai Senhor. No Carrapateiras, no Catolé, na Serra Nova, na Mutuca, no São Domingos, São Bento e Algodões. No Inhamunzo, na Vera Cruz e no Açudinho. Em Marrecas, Santa Luzia, Cococá, Mucambo 1, Mucambo 2, Baixa, Serra de Dentro 1, Serra de Dentro 2, Cinta Branca, Pedra Vermelha, Boa Vista, Cacimba do Fogo 1, Cacimba do Fogo 2, Lagoa de Fora, Catingueira, e Cajazeiras. Marruais, Pau de Fogo, Boa Vista, Barriguda, Brasileia e São Pedro, Santa Teresa e Tricê, Baixa Fechada, Bonito, Milagres e Calumbi. Era só para contribuir, vereadora Fátima, com mais uma vez o seu discurso. Acho que deve ter outra lista também. O total de essa quantos? aí. O total? 43, vereador. 43. É porque já foi perfurado, parece que 3, essa lista aí. Que era aquela lista de 50 postos. Mas é os que estão perfurados. Essa daqui é a nova. Que vai ser perfurado. É a nova. Mas o Pedra Vermelha já foi perfurado. Pedra Vermelha, só falta instalar. Então pode substituir. Né? Postos que já foram perfurados. É por isso que a gente também tem que ver que o comportamento também assim da senhora é bastante pertinente, a explanação, se no sentido também de a gente averiguar. Por exemplo, um poço profundo foi perfurado naquele local, naquela propriedade. Tem os termos de doação, de terreno e tudo. Aí vem a seguinte pergunta. Aquele poço foi instalado pelo município ou foi instalado pelo proprietário da terra? Aí a gente já passa a entrar em outro dilema, porque aqui no município nós temos vários poços perfurados. Então, por isso que é um trabalho bastante delicado. Porque é o seguinte, poço né, assim que é perfurado pelo município, pode até existir, mas eu não conheço nenhum que o proprietário por isso, assim, instalou, não. Que são algumas situações que também é algo a se pensar, né? A gente não está dizendo que isso está existindo, mas é uma possibilidade. Então, por isso que é importante esta avaliação de chegar e dizer se o proprietário ali daquele terreno que foi perfurado o poço profundo, ou vai ser instalado ou foi instalado, ele não tem que querer não. Tem que doar mesmo, a área foi feita e já fizeram o poço sabendo. Ele não pode chegar e se dizer dono de bem público não. Ninguém é dono de bem público. E principalmente se tratando de água. Colega vereadora. Vereador Luiz Tomás. Obrigado, colega. Se eu lhe dizer como é que funciona, pelo menos quando nós estávamos lá na secretaria. Quando escolhida a comunidade, aí vai a pessoa procurar marcar o poço. Quando acha o local que o geólogo acha que é ali da água, aí antes de ser cavado, pegam a doação, a doação do proprietário. Ele fazendo a doação daquele terreno para ser cavado o poço. Porque se não fizer isso, aí realmente deu muito problema já aqui no município e tal, aí ainda tem alguns a serem resolvidos, porque é cavado e as pessoas não
não são... Muitas vezes as pessoas depois passam um tempo e não querem mais fazer a doação do terreno. Enquanto a quantidade de postos, o Elton Júnior já disse aí, esses postos já foram licitados e contratados. Está na responsabilidade da empresa só a vir cavar. E, enquanto mais, eu quero dizer que realmente, você tem toda a razão, porque realmente nós estamos entrando, já estamos hoje em 2017, e a expectativa do inverno não é boa. A gente só está ouvindo que realmente tudo indica para ser outra seca, é uma situação muito triste que o homem do campo, mais uma vez, está apreensivo e com muito medo que, se for outra seca, realmente vai se agravar muito, porque do mais que já está agravado, porque o que a gente viu durante esses anos de seca, quando eu estava naquela secretaria, o clamor do povo é muito grande, e por isso que o prefeito realmente tem que dar um apoio muito grande à Secretaria da Agricultura, para que a Secretaria venha dar esse apoio ao homem do campo. Obrigado. Obrigado, vereador Luiz Mais. Obrigado, presidente. Vereador Alô. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, população que nos prestigiam mais esta sessão. O primeiro assunto que eu trago aqui à Câmara hoje é em relação ao atendimento ou não atendimento dos caixas eletrônicos do Banco do Brasil. A insuficiência. Todos os senhores que já se dirigem ao Banco do Brasil, os caixas eletrônicos, sabem que tem acontecido constantemente faltar dinheiro e às vezes até o ar-condicionado quebrado. Então, não, em contato com a direção local, me informaram que não era da competência deles. E nós fizemos hoje um requerimento aqui, que foi lido, para dirigir a direção geral do Banco do Brasil. Existe espaço, por que não abrir mais caixas eletrônicos para que a população seja atendida? Segundo informações, meus senhores, é que um caixa só pode comportar uma determinada quantia em dinheiro por aquele período, aquele dia. Então, tendo mais caixas eletrônicos, vai atender a mais pessoas e talvez diminuir, não sei acabar, mas diminuir, vereadora, essa falta de atendimento, esse desprezo por parte do Banco do Brasil aos seus clientes. Um banco que devia muito bem zelar por isso, que o pessoal acorre mais ao Banco do Brasil. Então, nós temos que fazer esforço. Vamos mandar esse documento, fica aberto aos seus vereadores que queiram assinar, para a direção-geral do Banco do Brasil, solicitando essas providências para que a nossa população tenha um atendimento que ela merece. Os outros assuntos discutidos aqui, quanto à falta de segurança, é um tema que esta casa sempre tem batido, e nós devemos, presidente, fazer um documento mais, vereador Edir, ao novo secretário de Segurança Pública, que assumiu agora sexta-feira, ou está assumindo hoje, para que ele veja com bons olhos essa parte da segurança do nosso município, senhores vereadores. E aos amigos lá do Bom Jesus, da Barra Nova, que nesse final de semana agora, fizeram uma ação justa, e que outros façam, para que para que as autoridades de segurança se preocupem e procurem cumprir o seu papel, dando a devida garantia do dever público, a obrigação do poder público e um direito do cidadão, de ter a condição de viver bem, de procurar estar numa condição boa com a sua família, com seus familiares, com os seus amigos. Quanto à situação vamos esperar que breve venha chuva, para que esse problema seja amenizado, mas devemos nos preocupar. Só uma parte, tio, por favor. Pois só não, na questão da segurança. Só até para ser justo, e passou na discussão inicial, o deputado Aldir, que semana passada teve com o chefe-geral do Raio, aqui de Itauá, e a implementação efetiva do serviço será nos próximos meses. Acho que até o final de fevereiro o Raio estará em Itauá com efetivo realmente
que dê uma sensação de segurança à população, se inicialmente não se tem a segurança, mas pelo menos a sensação, que seja um passo inicial. E que também, já na mudança do novo gestor, já ontem, ele já fez uma solicitação de uma audiência junto ao novo secretário de Saúde, de Segurança, do Estado, exatamente cobrando informações a respeito do agravamento dessa crise. Certo? Só para deixar ser justo aqui. Obrigado, senhor. O raio eu acompanhei, inclusive a instalação, são 31 homens, foram treinados já. Não sei por que ainda o Estado não implantou. Era para ter sido em outubro, passou para novembro. Agosto, passou para outubro, para novembro. Os homens já foram treinados, são 31 pessoas, deve muito melhorar isso na hora que realmente colocar isso em prática. Então vamos esperar aí que seja feito esse documento, presidente, e mandado cópia para todos os nossos representantes, os deputados estaduais, federais, aqui da nossa região, que beneficia não só Tauá. Então, o mais é pedir aos senhores vereadores e aos presidentes de comissão que apliquem o regimento, que se atualizem para que a Câmara funcione melhor, para que as atividades das comissões, que é importante, aos senhores presidentes, tenham uma atividade boa, que tenham o dia de se reunir, porque o nosso regimento obriga isso, para que a pauta seja concluída na sexta-feira, para que a secretaria e os funcionários, na segunda-feira, não estejam aí correndo para lá e para cá, sem ter uma produção melhor. Então, é pedir a compreensão de todos e desejar uma boa noite a todos os senhores. Sem abrir sessão. A ordem do dia. Consta da ordem do dia o requerimento de autoria do vereador Felipe Viana, convocando o secretário de Saúde do município de Tauá, assinado por 6 vereadores. Consta o requerimento 02 de autoria do vereador Alaô Cavalcante Mota Filho, requer a presidência da Câmara Municipal de Tauá, para o do plenário, que seja encaminhado ao ofício à Direção-Geral do Banco do Brasil, através da agência do município de Tauá, solicitando a implantação de mais caixas eletrônicas para atender a necessidade da população. Moções de pesar número 1, de autoria do vereador Vone Souza, por mim subscrito. Eu queria justificar aqui também, deixar e constar em ata, que o vereador Vone faltou a sessão porque está representando essa Casa Legislativa na reunião lá do Bom Jesus sobre a segurança. E o vereador Antônio Coutinho vai trazer o atestado e está fazendo um exame em Fortaleza. Moção número 2, de autoria do vereador Vone, que requer o falecimento da senhora Maria Natália de Oliveira. Moção número 3, de pesar também do vereador Vone, requer o falecimento da senhora Maria Ribeiro da Silva. Moção de pesar número 4, de autoria do vereador Vone, requer o falecimento do senhor Antônio Elício da Silva. Moção de pesar número 6, de autoria do vereador Wellington Júnior, requer moção de pesar pelo falecimento da senhora Antônia Gonçalves de Oliveira, ocorrido dia 8 de janeiro do corrente ano nessa cidade. Moção de pesar de autoria do vereador Wellington Júnior, requer envio de votos de pesar pelo falecimento do senhor Sebastião Ferreira de Souza Badoca, ocorrido no dia 8 de janeiro do corrente nesta cidade. Moção de pesar de autoria do vereador Ronaldo Filho pelo falecimento do senhor Antônio Sampaio Bezerra, ocorrido no dia 2 de janeiro de 2017. E moção de congratulação número 8, de autoria dos vereadores, de todos os vereadores, requer envio de voto de congratulação ao conselheiro Domingos, dos vereadores que assinam. Requer envio de voto de congratulação ao conselheiro Domingos Gomes de Aguiar Filho pela posse do cargo de presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Ceará, ocorrido no dia 6 de janeiro do corrente ano. Tem algum que não conseguiu? Número 9, de autoria do vereador Felipe Viana,
requer envio de voto de congratulação ao senhor José Anderson da Silva, pelo transcurso do seu natalício ocorrido no dia 7 de janeiro. Número 10, de autoria da vereadora Maria de Fátima Alves Castelo Guedes, requer envio de voto de pesar pelo falecimento do senhor Antônio Honório dos Santos, ocorrido no dia 8 de janeiro do corrente ano, nesta cidade. De início, vou colocar em votação o requerimento número 1, de autoria do vereador Felipe Viana, que requer, após ouvido o plenário, que seja convocado o secretário de saúde do município de Itauá para prestar esclarecimentos referentes às revogações de prorrogações dos aditivos aos contratos de prestação de serviço firmados entre o Fundo Municipal de Saúde e prestador de serviço, visto que os prejuízos atingiram diretamente a população que precisa desse serviço relevante, conforme prevê o artigo 188 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Quer encaminhar, vereador? Acho que já é um assunto bastante debatido, senhor presidente. Acredito que cada vereador aqui já tem a sua convicção de como votar neste requerimento. Como vota a vereadora Fátima Veloso? Vota a favor. Vereador Valdemar Júnior? Voto a favor, senhor presidente. Vereador Felipe? A favor, presidente. Vereador Chico Neto? Senhor presidente, queria só justificar aqui o meu voto. Eu voto contra e acho que esse requerimento do colega vereador, o direito dele, mas acho muito precipitado e injusto. Vamos deixar o rapaz trabalhar, que mal começou já a entrar com requerimento aqui. O meu voto é contra. Vereador Velan Júnior? Eu voto contra. Vereador Tuedi? Também queria justificar, já até diante das colocações que fiz na sessão passada e já hoje, meu voto é contra também, presidente. Mesmo sabendo que o secretário se colocou à disposição total, se colocaria à disposição, mas eu acho uma forma tanto quanto precoce ainda. Mas meu voto é contra. Vereadora Fátima Guedes? Presidente, como está com pouco tempo também que o secretário assumiu, eu vou votar contra. Vereador Luiz Tomás? Presidente, eu voto a favor e quero dizer que o secretário vai se sentir muito bem aqui nessa casa, com certeza vai ser muito bem tratado e ele vai querer vir outras vezes, porque realmente aqui é a casa do povo e com certeza todo secretário tem a vontade de ser convidado pela Câmara a vir a essa casa, porque eu assumi a secretaria e para mim era uma maior satisfação quando eu vinha, era convidado para vir a essa casa. Obrigado. Vereador Ronaldo Filho? Presidente, gostaria de justificar meu voto, tendo em vista que o Dr. Joel assumiu a secretaria recentemente. Eu acho que não tem nenhum empecilho de ele vir a esta casa. Coincidentemente, até conversei com ele, me encontrei com ele na rua, ia passando e conversei com ele, acho que algo em torno de 2 ou 3 minutos. Eu não vi nenhuma dificuldade dele vir a esta casa. Eu queria dar até a sugestão à mesa diretora que encaminhasse um ofício, ao invés de ser uma convocação, ser um convite para o mesmo vir a esta casa, tendo em vista que eu não vi nenhum obstáculo do mesmo vir aqui. Caso o mesmo se negue a vir, aí a gente faz a convocação. Eu voto contra. Vereadora Williana? Meu voto é contra, mas eu quero me justificar. Eu quero ter mais uma cautela para que o secretário possa ajustar uma nova ordem política administrativa frente à Secretaria de Saúde. Estou achando uma semana, vamos dar mais um tempo para ele se posicionar melhor, botar em dias, né? E a Secretaria de Saúde. Obrigada. Vereador Alaô? Senhor presidente, desde quando eu assumi o ano passado, por alguns meses, fiz solicitações de vários secretários da prefeitura virem aqui nesse plenário. Não vejo nada demais, muito pelo contrário. Se eu fosse secretário, eu fazia questão de vir aqui para essa casa, debater com os vereadores, dar satisfação de público através do Poder Legislativo, das suas ações, como eu fiz uma pergunta ao senhor prefeito aqui, pedir que ele detalhasse os seus projetos. Por quê? Porque a população quer tomar conhecimento das atividades. Nós somos homens públicos, representantes do povo. E o doutor Joel, meu amigo particular,
presidente do meu partido, PSC, é um jovem competente, já conversei com ele, ele se prontificou, independente de convocação ou convite, vir aqui à Câmara para dar explicação, mostrar o seu plano de governo à frente da saúde de Itauá, dizer, inclusive, vereador Chico Neto, como encontrou a saúde de Itauá. Então, não vejo por onde não vir. Eu voto a favor e vou votar a favor de todo secretário que vem aqui. Eu voto a favor. Vota o vereador Elton Júnior. Voto a favor, presidente. Seis a 6. Com maioria. Voto a favor da convocação. Aprovado. Requerimento número 2. Requer da presidência da Câmara Municipal de Itauá, após ouvido o plenário, que seja encaminhado ofício à Direção-Geral do Banco do Brasil, através da agência do município de Itauá, solicitando a implantação de mais caixa eletrônico para atender às necessidades da população. O vereador vai encaminhar. Eu já fui à tribuna. É uma matéria que é de interesse de todos os seus vereadores. Então, não tem muito que encaminhar, não. Peço o apoio de todos para que a gente consiga, junto à direção do Banco Brasil, providência de instalar mais caixa eletrônica aqui no nosso banco. Vereadora Fátima Veloso. Eu voto a favor e peço para subscrever, como o nobre colega dispôs aí, a gente vai ficar à vontade para subscrever, lembrando que a gente até já fez outras indicações na legislatura passada, até da questão de água, né, colocar pelo menos a água lá ali naquela entrada, nos caixas eletrônicos, principalmente por conta dos dias dos aposentados, né. A gente vê, é comum ali ficar muito cheio e haver pessoas passando mal, e por falta de uma melhor acomodação e tudo, nesses dias de maior lotação, onde o pessoal tem aquela folha de pagamento mais intensa, coincide com a do município. Então, acho que tem que realmente o banco tratar bem seus clientes, a nossa população merece ser bem tratada, é isso que nós queremos para nosso povo. Valdemar Júnior. É bastante pertinente e eu acho que a gente deve ir além. Além desse requerimento, se caso não suprir efeito, eu acho que todos nós passamos por essas dificuldades hoje, cotidianamente, a gente acionar o Ministério Público, acionar toda e qualquer entidade, e eu voto a favor. Como voto o vereador Felipe Viana. Acho um requerimento plausível, um requerimento condizente com a realidade do nosso município, e que o vereador Laú foi muito feliz neste requerimento, porque hoje a gente sabe as dificuldades, o acesso que muitas pessoas têm, principalmente nos períodos de pagamento. E a gente passa a ver até alguns crimes acontecendo pela superlotação. Algumas pessoas aposentadas, algumas pessoas que vão receber seu salário, ou o valor do seu aposento, chega no banco e acaba sendo vítima de alguns golpes. E a gente precisa realmente também desobstruir a questão do atendimento bancário, principalmente nos caixas eletrônicos aqui no nosso município. Então, eu voto realmente a favor e voto muito satisfeito, porque é um requerimento bastante justo. Chico Neto. Eu voto a favor e peço permissão ao colega para subscrever. Abelardo Júnior. Eu voto a favor, tendo em vista que o melhoramento no atendimento só tem o que a contribuir no nosso município. Doutor Edi. Voto a favor. Fátima Guedes. Eu voto a favor, presidente, também. O Banco do Brasil, ele não tem reclamações da população. Que a população também possa reclamar no 0800, né? Porque quando a gente vai falar com o gerente, ele fala que na ouvidoria geral eles não têm reclamação, mas que o requerimento do vereador é de suma importância, né? Até a questão da água lá também, né? O Banco Nordeste já se adequou a isso, já colocou água lá para os clientes, né? O Bradesco e, por que não, o Banco do Brasil. Luiz Tomás. Favor, presidente. Voto a favor, presidente. O Ronaldo Filho. Queria justificar meu voto, dizer ao colega Laú que ele foi muito feliz
em apresentar um requerimento sobre esse assunto. É um tema muito pertinente, que foi inclusive motivo até de audiência pública na nossa gestão no ano de 2016 à frente da mesa diretora da Câmara Municipal de Itauá. E dá até uma sugestão para que fosse, sessões posteriores, fosse apresentado um ofício ou um requerimento para pedir da Procuradoria do município que passasse a notificar os bancos e cobrar a eficácia de uma lei que já existe aqui nesta casa, que, salvo engano, é de autoria do vereador Agenor, que é sobre a questão do atendimento nas filas bancárias, que deve ser de 0 a 25 minutos, se não estou enganado, aonde a Procuradoria do município tem autonomia para aplicar multas e sanções nas instituições financeiras, e caso as mesmas venham a reincidir, podendo até ser cassado o alvará de funcionamento da referida instituição. Eu tenho certeza que, a partir do momento que for adotado tais providências, com certeza irá mudar. E meu voto é a favor. Williano. Favor, presidente. Alaô. Wellington Júnior. Aprovado. Senhores vereadores, tem as moções de pesar, eu vou botar em conjunto. Se algum vereador quiser que seja votada em separado, ou falar alguma coisa sobre ela, pede que a gente faz a devida separação. Vou subscrever as do vereador Vone, a pedido dele, para que possa ir ao plenário, para ir para a votação, tá? Já que ele não está em missão oficial dessa casa lá no distrito lá de Barra Nova. E peço permissão aos demais para subscrever as outras. Em votação, as moções de pesar, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Eu quero só pedir para subscrever a moção da Fátima Guedes, que é do senhor Honório, lá do Alto Brilhante, uma família bem grande, que ele faleceu ontem. E, inclusive, estivemos lá, né, Fátima? Vereador que aprova permaneça como estão. Aprovado. Moção de congratulação, número 8, de autoria de diversos vereadores. Marcos, só pois não. Uma partezinha. Wellington Júnior, eu queria subscrever a moção de pesar aí do falecimento da senhora Antônia Gonçalves de Oliveira, que é mãe de um amigo da gente, avó de um amigo da gente de infância, e eu queria subscrever. Moção de congratulação 08/2017. Requer envio de voto de congratulação ao conselheiro Domingos Gomes de Aguiar Filho, pela posse do cargo de presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Ceará. TCM ocorrido dia 6 de janeiro do corrente ano. De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, assinado por 9 vereadores. Pois não, vereador Chico. Eu peço para subscrever também. Ok. Os vereadores, eu posso colocar da mesma forma ou o que é que eu peço nominal? Solicitação do vereador Alaú, vou pedir para ver nominal. Como vota a vereadora Fátima Veloso? Vereador Valdemar Júnior. Voto a favor. Felipe Viana. A favor, presidente. Chico Neto. A favor, presidente. Valdemar Júnior. Desculpe, Avelan Júnior. A favor. Doutor Edi. Vamos lá, é dar congratulação. Congratulação. Certo. Novo presidente, acompanhando e estudando vários anos a respeito do TCM, e assim, aí eu vou tirar o chapéu aqui para um tio expert nessa questão, que defende há vários anos, não é só agora para o momento político, que aí as questões políticas eu até entendo que faz parte do jogo e cada um vai defender o seu time, digamos assim. Mas até por uma questão de respeito ao meu tio, que há muito tempo defende que o TCM seja extinto, Anderson Mota, com estudos comprovados em números, tá? Que o ônus para o Estado é muito grande na manutenção daquele equipamento, que apenas 4 estados da federação dos 27 possuem uma corte no Tribunal de Contas dos municípios. Então, a congratulação em si,
eu vou votar a favor do Nobre, porque o cargo em si, para a nossa região, eu não tenho que... O equipamento em si é que é questionável. A eleição dele, a forma como se deu democrática, a forma como se porá daqui para frente a manutenção do Nobre Conselho, é que eu queria só registrar esse adentro, mas com relação à congratulação dele, é o nosso conterrâneo. Sempre que a gente vê um conterrâneo ocupando grandes cargos, eu acho que é importante para o nosso município. Vereadora Fátima Guedes. Vereador Luiz Tomás. Por favor, presidente. Vereador Ronaldo Filho. Por favor, presidente. Vereadora Williana. Vereador Alaô. Vereador Elton Júnior. Aprovado por unanimidade. Dos com direito a voto. Eu, por uma questão de o regimento não permite também, de que como eu tenho interesse direto na matéria por tratar do meu irmão, mesmo se pudesse não votaria, né? Ia deixar de votar. Não ia votar nem a favor nem contra. Iria deixar de votar. Encerrada a ordem do dia. Considerações finais. Algum vereador? Então declaro encerrada a presente sessão. Senhor presidente. Pois não. Pois não. Só para observar a orientação da secretaria desta casa, do primeiro secretário, vereador Alaú, que os projetos sejam dados entrada até o dia de sexta-feira de cada semana, projetos de indicação, projetos de lei, para que realmente a gente possa cumprir o regimento e a orientação da primeira secretaria desta casa. Eu recebi e pedi para que fossem colocados o da vereadora Fátima, do vereador Ronaldo Filho, tendo em vista o início das nossas sessões. Nós vamos paulatinamente tentando fazer o rito para que a gente siga completamente o regimento, o horário da tribuna, não uma parte. E se pegar e acho nobre e correto que seja realmente dado entrada na sexta-feira, tá certo? E que não se acate, mas contanto que nenhum peça para que no dia a gente inclua. Pronto, a que eu ia colocar era exatamente isso. Exatamente. Para não abrir sessão. Todos isso, iguais. Que depois... Aceitei hoje, tendo em vista que tinha alguns colegas vereadores, né? E nós ainda estamos no início do nosso trabalho. Tem colegas novatos na casa, né? Mas nós vamos seguir como um todo. A tribuna e os demais. O prazo da entrada, o prazo das comissões, o tempo da tribuna, para que todos possam falar dentro do horário do rádio, indiferente disso. E o tempo dos apartes. Presidente, só fazer um registro. Esse projeto de lei ao qual eu pedi Vossa Excelência para que fosse lido nesta sessão, ele já tramitou na casa no mês de dezembro, foi retirado por motivos de constitucionalidade, prazos eleitorais. Eu pedi à secretaria da casa, a Anacleta, que é a secretária executiva, para constar na pauta da sessão passada, que infelizmente não pôde por conta de ser uma sessão solene. Falei com ela, se eu não estou enganado, quinta ou foi sexta-feira sobre esse projeto. E hoje liguei, eu estava em Fortaleza, liguei por volta de 11 horas, meio dia, perguntando se o projeto estava na pauta. Ela me pediu desculpa, então pedi, mas eu acredito que não foi uma falha minha. Só para que se conste em ato e fique registrado. Declaro encerrada a presente sessão.